Meu nome é Graziela e eu vou falar um pouco das minhas experiências enquanto mulher gorda, né, na nossa sociedade. Vou começar falando um pouco sobre a minha infância. Foi uma infância normal. Comecei a ganhar peso com mais ou menos 7 anos de idade. Era uma criança extremamente ativa, embora gordinha, extremamente ativa. Fazia exercícios, gostava de brincar na rua, andar de bicicleta. E sempre que eu ia ao médico, né, já naquela fase, os médicos já falavam que eu tinha uma estrutura óssea grande para minha idade e já apontavam naqueles gráficos do IMC que eu seria uma adolescente acima do peso, né, acima do peso estipulado, né. E a infância passou normalmente, o ouvi algumas piadinhas na escola, até de professores, e chegavam a me chamar de roliça ou apelidos do tipo. Lembro que teve uma fase que eu tava com 7, 8 anos, tinha um professor numa escola que eu ficava no período da tarde, enquanto minha mãe trabalhava, que me chamava de roliça o tempo todo. Já naquela época eu sofria muito para encontrar roupas, porque eu era uma criança muito grande e gordinha, né? Então tinha que usar roupas para tamanho 16, pessoas adolescentes, né, de 16 anos. E na verdade essa dificuldade com as roupas é algo que eu passo até os dias de hoje. Durante a adolescência foi uma fase muito difícil. É, Começou mais ou menos com uns 9 anos, eu comecei a ganhar bastante peso e comecei a ser bastante excluída na sala de aula pelas outras meninas, porque eu era uma das poucas meninas gordas que tinham dentro da sala de aula, então elas me colocavam de lado e ficava de fora dos grupos na sala de aula e acabava me apegando mais a amizades com meninos, porque as meninas não me encaixavam no grupo delas. Durante a adolescência, com mais ou menos uns 13 anos, comecei a ficar uma adolescente muito triste, muito introspectiva. Me escondia atrás de roupas largas, estava sempre usando roupas de frio no verão, sempre com o cabelo no rosto para esconder o meu rosto, com muita vergonha. E, e passei a viver no silêncio, assim, sabe? Passando muitos preconceitos dentro da escola, da sala de aula. Eu lembro que durante a adolescência muitos colegas de classe chegaram a me empurrar de escada pelo fato de eu estar acima do peso, ou até no grupo das meninas na sala de aula me deixarem também de lado mais uma vez. É, por exemplo, chama para sair para ir no cinema, ou essas reuniões de adolescentes que vão um na casa do outro para conversar e passar a tarde juntos. Eu me sentia totalmente excluída porque as pessoas não me chamavam por ter um corpo diferente do delas, por ser uma pessoa diferente, que é diferente do que elas estavam acostumadas, né, desse padrão. Sempre é, comecei a ficar muito triste, muito calada, e isso me fez muito mal. Com 13 anos, minha mãe me levou ao endocrinologista e ele me receitou um remédio chamado sibutramina. Ela me levou no endócrino, mesmo eu tendo uma saúde ok, não tinha nenhum problema nos meus exames médicos, minha saúde sempre foi perfeita, só era uma adolescente acima do peso. Eu sempre gostei muito de fazer esportes, jogava handball nessa época e minha mãe me levou ao endocrinologista para fazer exames e ele acabou me receitando sibutramina na tentativa de melhorar um pouco a minha autoestima, que era muito baixa. E na cabeça dos meus pais, se eu emagrecesse, talvez eu poderia ser uma adolescente um pouco mais feliz. Comecei a tomar o sibutramina, com 14, 15 anos eu tava num corpo ok, um corpo magro, não muito magro, porque a minha estrutura óssea também não é uma estrutura óssea de uma pessoa totalmente magra. Por mais que eu emagreça 20, 30 quilos, eu sempre vou ter um corpo que pra nossa sociedade é considerado um corpo gordo.
E aos 15 anos eu tava num corpo ok, pesando por volta de 75 a 80 quilos, não me lembro bem. Parei de tomar o remédio. Nessa época eu tinha acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio, tava começando realmente a adolescência, né? E eu lembro que logo que eu parei de tomar o remédio, já comecei a sentir impactos, né? Porque até o momento que você toma o remédio, você não sente fome. E, e eu comecei a sentir os impactos porque eu comecei a comer o dobro do que eu comia antes, após o remédio. Até porque eu voltei, o meu corpo começou a voltar ao normal. Voltei a sentir ansiedade, tudo isso. E acabei engordando 35 quilos. Engordei mais do que eu pesava antes. Cheguei num peso, assim, cheguei a pesar 118 quilos na época, com 16 anos. E isso foi algo que me prejudicou muito, porque o meu corpo até hoje nunca mais voltou ao normal. Nunca mais eu consegui ter o corpo que eu tinha antes. É claro que na fase adulta a gente sofre mudanças, mas talvez se eu não tivesse passado por esse período, não tivesse tomado esse remédio, as coisas não tivessem é, tido o rumo que tiveram. Com 16 anos foi uma fase muito difícil, tive uma depressão muito forte, fiz acompanhamento com psicólogos, é, não, não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de conversar com pessoas, eu me olhava no espelho, não me reconhecia olhando aquela imagem que eu via no espelho. Adolescência, essa fase dos 16 anos é muito complicada, porque é uma fase onde os adolescentes começam a tentar se identificar com pessoas e músicas, e eu não me identificava com nada do que eu via na TV e na internet, e aquilo acabava comigo, porque a maioria das meninas da minha sala, da minha idade, eram mulheres, meninas magras, e eu não me sentia representada, não me sentia à vontade, e isso me calava cada vez mais, me fazendo me esconder cada vez mais. Passei por diversas situações difíceis, até no ônibus, pessoas me oferecendo lugar para sentar porque achavam que eu estava grávida só porque eu estava com sobrepeso, ou então recusa na hora de fazer entrevista porque as pessoas olhavam para mim e falavam que uma pessoa com sobrepeso é uma pessoa que poderia prejudicar no serviço mais pra frente, porque essa pessoa poderia ficar doente e pedir afastamento do serviço, isso poderia prejudicar o trabalho. E várias outras coisas, assim, até a minha família sempre falavam pra mim, mas você é muito bonita de rosto, mas se você emagrecesse, você ficaria mais bonita, sempre associando essa questão do peso à saúde. Até muitas vezes eu fui ao médico e muitos médicos foram preconceituosos comigo, não deixavam eu. Às vezes eu tava sentindo, sei lá, um sintoma, uma dor de cabeça, e o médico já associava essa dor de cabeça ao sobrepeso. E falava, mas se você perder peso, você vai, vai deixar de sentir essa dor de cabeça. Com 16 anos, né, depois de ter parado de tomar o Sibutramina, eu desenvolvi um problema muito grave com hipertensão, né? Porque o Sibutramina desregulou todo o meu corpo. Eu fiquei maluca durante um tempo, instável, totalmente instável. As pessoas não podiam falar qualquer coisa pra mim, que eu chorava muito. Me olhava no espelho, como eu engordei muito rápido, os 35 quilos, eu não conseguia me reconhecer aquela imagem que eu enxergava no espelho. E comecei a ter problemas de hipertensão, então teve um dia que eu comecei a passar muito mal e minha mãe me levou ao hospital e minha pressão tava a 17. E isso foi muito grave, porque até hoje eu tenho problemas com hipertensão, e foi constatado realmente que foi causado pelo Sibutramina,
o índice de casos de mulheres que passam a ter problemas com hipertensão após tomar o sibutramina, mulheres e homens, pessoas em geral, é muito grande. E as pessoas continuam ainda tomando esse remédio, mesmo ele tendo sido proibido no Brasil. Eu comecei a entrar num processo de aceitação do meu corpo já na fase adulta, por volta de uns 19 anos. Quando eu comecei a ter mais contato com movimentos feministas de mulheres gordas que gravavam vídeos ou postavam coisas nas redes sociais falando sobre o assunto, que foi onde eu comecei a ter uma identificação maior com o assunto, né? E conhecer outras pessoas que passavam pelos mesmos dilemas que eu. E comecei a me espelhar um pouco nisso e nessa forma de aceitação dessas mulheres. E isso me ajudou muito, embora mesmo o feminismo ajudando nós mulheres todos os dias, essa questão do corpo ainda é algo que mexe muito comigo. Todos os dias é aquele trabalho de você tentar se aceitar numa sociedade, se enquadrar numa sociedade que não aceita você do jeito que você é. Na fase adulta, quando eu saí de casa e fui morar em outra cidade para fazer faculdade, eu passei por diversas dificuldades também em relação ao meu corpo, porque eu comecei a ter mais conscientização do que é ser uma mulher gorda na nossa sociedade brasileira. Quando você começa a descobrir o mundo de você sair e você ser extremamente sexualizada por ser gorda e ter uma beleza considerada exótica por você ser diferente, por você estar fora do padrão. E as pessoas estarem sempre o tempo todo dizendo pra você que você é gorda e que você precisa se enquadrar num determinado peso. Isso é algo muito problemático. Quando eu vim morar fora, passei por diversas situações de homens chegando até mim e falando você é muito bonita, e falando mas eu só quero sair com você, eu não quero ter nada sério porque os meus amigos não podem saber que eu estou saindo com uma mulher gorda. Ou você tá numa festa e uma pessoa chega em você e você tá com suas amigas, fala que suas amigas são bonitas e olham pra você e falam, você também é bonita, você tem uma beleza muito exótica. Exótica porque eu sou gorda, porque eu não me enquadro naquele padrão de beleza que todos querem que você se enquadre. E são assuntos que ainda mexem muito comigo. Ainda é muito difícil me olhar no espelho e tentar enxergar a mulher que eu sou realmente, porque ainda tem esse distúrbio de olhar no espelho e me sentir maior do que eu realmente sou, essa insegurança constante com o meu corpo, por mais que eu tente, ainda ela tá muito viva dentro de mim. O que tem me ajudado muito no período atual é trabalhar como modelo fotográfica, modelo plus size. Comecei a trabalhar nisso há pouco tempo, mais ou menos, trabalhar de fato mesmo uns 3, 4 anos. E me ajudou muito para eu começar a perceber o meu corpo de uma forma diferente. Começar a olhar e perceber coisas no meu corpo que antes eu não conseguia perceber por estar totalmente perdida nesse controle, sabe, de padrão de corpos. E me fez muito bem poder também compartilhar com outras pessoas essa autoaceitação e fotografar e também receber mensagens de outras pessoas que me falavam o quanto elas estavam se identificando com essas fotos que eu faço e o quanto também foi importante para elas verem que tem mais uma pessoa que está tentando se aceitar e tentando
tentando mudar um pouco essa questão do padrão, né? Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar e eu espero de coração que as pessoas comecem a pensar um pouco mais sobre esse assunto, porque a gordofobia mata. A gordofobia acaba com a vida de muitas pessoas e é muito difícil para uma pessoa que está fora do padrão conseguir enxergar algumas questões quando ela está imersa em tanta tristeza. É muito difícil para as pessoas que nunca sofreram preconceitos na vida também conseguirem enxergar o quanto elas podem ser rudes com as pessoas, principalmente pessoas da família ou amigos ou pessoas que estão ao seu redor, quando elas julgam você pelo peso que você tem e acabam julgando também a sua capacidade para a vida. Então, é um pouco isso que eu queria falar.